Tudo bem, meus amados irmãos? Mais uma vez retomando agora no ID Pregai 2025. Aqui quem fala é o pastor Manassés. Eu sou pastor auxiliar de Monte Castelo, aqui que é filha da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, também responsável pela congregação presbiteriana em Nova Metrópole, ali em Caucaia, e também responsável por ser pastor colaborador na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Na oportunidade de hoje nós vamos falar sobre evangelismo urbano. Por que esse tema é tão importante? Vamos entender um pouco sobre a missão, sobre a cultura e o serviço desse importante tema, que eu acredito que você também tem algumas dúvidas relevantes, e é isso que a gente vai tratar em 4 blocos sobre essa importante temática. De maneira introdutória, eu acredito que você já sabe que os dias de hoje não estão fáceis. Nossos dias temos muito secularismo, nossos dias nós temos muito pluralismo, pessoas que têm ideologias totalmente diferentes umas das outras, e também nós passamos por pessoas que não querem falar umas com as outras. Principalmente depois da pandemia, parece que a nossa sociedade, a sociedade urbana principalmente, ela ficou individualista. Esse é um termo que se repete muitas das vezes quando a gente vai falar sobre o estilo de vida atual. Então, esses desafios são apenas desafios? Esse desafio para a igreja é um desafio ou uma oportunidade? Ou melhor, esse desafio é novo? Nunca aconteceu na face da terra? Esse desafio só acontece aqui, seja em Fortaleza, seja no Ceará, seja no Brasil? Ou acontece em outros locais de maneira transcultural ou qualquer outra coisa parecida? É mais ou menos por esse caminho, por essas oportunidades, sobre esses desafios, nós vamos tratar na oportunidade de hoje sobre evangelismo urbano. Na primeira oportunidade de hoje, e esse é o nosso primeiro bloco, nós vamos entender um pouco como a cidade, como o nosso campo missionário estratégico. Então, guarde aí, a cidade como campo missionário estratégico. Eu acredito que você não avalia dessa maneira, e na oportunidade de hoje você vai entender um pouco mais sobre onde você está é extremamente relevante diante de Deus. Nessa primeira temática, um pastor que me auxilia muito a tratar sobre isso é o pastor Ronaldo Lidório. Existe um livro que é A Comunicação e Cultura, extremamente crucial para nós entendermos um pouco mais sobre como você, na região onde você está, como a sua igreja, na região onde ela está, no bairro onde ela está, ela pode ser crucial para levar pessoas para Cristo. A gente vai entender um pouco mais sobre isso na oportunidade de hoje. Mas vamos começar com a pergunta sobre a cidade como campo missionário estratégico. Por que nós devemos evangelizar na cidade? Essa é uma pergunta crucial. Por que a gente tem que fazer isso? Será que a gente não tem que evangelizar só em nações que não foram alcançadas? Será que a gente não deve evangelizar somente em interiores mais afastados das grandes cidades? Por que a grande cidade ela é importante para a nossa missão? Se você voltar os seus olhos às Escrituras Sagradas, vai mostrar que os apóstolos eles trabalhavam de maneira fervorosa também nas cidades. Exemplo, a gente consegue ver em Atos 17, quando o apóstolo Paulo está em Atenas, em Atos 18, falando sobre a igreja de Corinto, também o apóstolo Paulo trabalhando, em Atos 19, na igreja de Éfeso. São cidades, Atenas, Corinto e Éfeso são cidades importantíssimas, eram cidades urbanas. Há 2000 anos atrás elas já tinham a sua relevância e a Bíblia mostra que os homens de Deus estavam nessas grandes cidades urbanas trabalhando de maneira muito relevante. Então, olha o primeiro padrão. A cidade é importante? Sim. Você tem respaldo bíblico? Sim. Porque os homens de Deus, os grandes homens de Deus que Deus usou para trazer o fundamento da igreja, eles já trabalhavam dessa maneira. Então, a primeira coisa que você deve entender é isso. Você deve evangelizar porque é algo bíblico. Você deve evangelizar na cidade porque isso é bíblico. E a igreja é chamada para ter essa maravilhosa função. E por que outra coisa é importante? Você está sendo relevante na cidade. Porque cidade, urbano, qualquer outra coisa parecida, ela concentra uma diversidade cultural. E ela influencia o mundo. Exemplo disso é o que o apóstolo Paulo fez. Ele estava em Atenas e existiam muitas pessoas ali, não somente de uma cultura, nem somente de uma nação, mas de diversas. Corinto também era um porta-voz de diversas outras culturas e Éfeso também. Naquele centro existia uma oportunidade. Por quê? Porque existia diversidade. E algumas vezes a gente pensa dessa maneira, se existe diversidade, existe desafio, acho que não vale a pena trabalhar.
Não, não, não. A lógica da Bíblia é o seguinte: se existe diversidade, existe desafio, então existe oportunidade. Porque é assim que os grandes homens do Senhor fizeram. Cada desafio era uma oportunidade, não era um desafio para você dizer, não, Senhor, aqui está difícil, me manda para outro canto. Quem fez isso foi Jonas, e eu acredito que quando você volta para os relatos bíblicos, você não fica muito feliz com a declaração de Jonas de querer fugir do Senhor. O que nós vemos é que aqueles que são verdadeiramente fiéis ao Senhor, eles aproveitam esses desafios, porque através desses desafios a glória do Senhor vai ser mostrada de maneira maravilhosa. Mas, voltando então, nós temos o grande desafio. As cidades têm diversidades, as cidades influenciam o mundo. Então, como é que a gente pode trabalhar um pouco sobre isso? Mais uma vez, retomando. No livro Comunicação e Cultura, o pastor Ronaldo Lidório vai trazer algumas estratégias que a gente pode fazer. Eu acredito que você já deve ter pensado, e eu acredito que no decorrer da leitura desse livro, se você quiser ler um dia, você vai perceber como algumas ideias que nós já tivemos, elas começam a ganhar forma porque o pastor já pensou também e vai amadurecê-las. Por exemplo, quando a gente está em um bairro e o nosso bairro ele tem algumas características, com a característica do nosso bairro, seja de classe social mais baixa, seja um bairro que tem uma faixa etária mais alta também, mais composto por idosos, não são desafios essas características, na verdade são oportunidades, que nem os homens e os grandes homens do Senhor também fizeram. E como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Eu considero um testemunho muito pessoal e importante a seguinte coisa. Há alguns anos atrás, em 2022, eu fui chamado pelo Senhor para ir em um grande desafio. Qual era o desafio? E fazer um trabalho em uma aldeia indígena, em 2022. Principalmente foi em novembro para dezembro de 2022. E aí, qual era o meu desafio? O que é que eu vou falar? Porque é uma aldeia indígena, como todo indígena, eles não falam português. Essa foi a minha noção. Então, existe ali maneiras de você se comunicar. E o que é que eu vou fazer? É uma outra cultura. Eu não sou muito bem de saúde. Será que eu vou pegar uma doença? Será que eu vou morrer lá? Senhor, pega esse servo e oferece como libação também. Então, só alguns desafios que a gente encara e fica um pouco temerosos, né? Mas será que esses desafios não podem ser oportunidades? E aí, no decorrer daquela minha experiência, eu percebi que muitas das coisas que acontecem, por exemplo, em ambientes transculturais, nós também poderíamos aplicar à nossa vida urbana. Por exemplo, dentro da sociedade ali que existia, né, dentro da própria diversidade da cultura, era muito importante você fazer parte, as pessoas lhe conhecerem para que você pudesse anunciar o evangelho. Olha que interessante. Não é a mesma coisa que a gente tem que fazer também quando a gente está no nosso bairro? Você deve viver o bairro, você deve fazer parte do bairro e aí as pessoas vão lhe dar oportunidades para você evangelizar. E isso se repete em todas as vezes porque, mais uma vez, é o exemplo bíblico. O que o apóstolo Paulo fez em Atos 17, em Atos 18 e Atos 19 foi isso. Ele viveu com o povo, isso levou oportunidades, isso foi uma estratégia para que ele anunciasse a palavra de Deus. Então, encare isso como uma nova verdade. Não no sentido de ser uma nova roupagem, mas é um resgate da verdade que já havia sido apresentada na palavra de Deus. Então, vamos dialogar um pouco mais e entender um pouco melhor sobre isso. A gente começou falando um pouco sobre secularização, não é? Parece que é um desafio, mas vamos depois entender como isso é, na verdade, uma oportunidade também. Normalmente o secularismo é apresentado como uma rejeição da fé cristã. Não, a gente não quer. Não, vamos deixar para depois. Outro desafio que normalmente a gente pode ficar temerosos, né? É porque existe muito pluralismo religioso. As pessoas acreditam em diversas religiões e aí a gente fica na seguinte questão. Não vou falar porque cada um tem a sua religião. Vamos ficar paradinho aqui, existe um limite aqui, né? Eu vou estar interferindo no direito dela, não posso evangelizar, não posso falar de Cristo, mas a gente vai entender também, está começando a entender um pouco melhor que não é dessa maneira que a gente vai perceber a luz da palavra de Deus. Como e por que é necessário levantar esses desafios? Porque em cada desafio desse, existe a necessidade de você ser estratégico e mostrar a sua presença. E por que mostrar a sua presença? Porque a sua presença não é somente sua. A Bíblia nos diz que agora você é uma nova criatura, você é renovado no novo homem e, além disso, em todo lugar que você está, você carrega
o próprio nome de Deus. Isso é algo fervoroso desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, por que você deve ser estratégico? Porque esses desafios não são desafios, mas são oportunidades. Porque aonde você chega, a palavra de Deus chega porque você está vivendo no Senhor. Ontem eu aconselhei uma jovem lá da igreja e eu falei o seguinte: olha, você sabe por que o seu nome é cristã? Ou porque as pessoas vão lhe dar a nomenclatura de você ser cristã? E existe o seu nome e vão, por exemplo, Manassés é cristão. Sabe por que isso agora está atrelado a você? Porque essa é a sua identidade. E ela estava em um grande desafio que é, não, eu acredito que eu sou uma pessoa um pouco antissocial. Eu falei o seguinte, e isso é uma declaração do pastor James Bannerman, na Igreja de Cristo. Todo cristão, ele não nasceu para ser solitário. O cristão solitário é uma contradição de termos. O cristão nasceu para viver em sociedade. Por quê? Porque ele carrega a imagem de Cristo. Porque você não é você. Agora reside em você a pessoa de Cristo Jesus. Você está unido a Ele. Essa é uma doutrina maravilhosa da palavra de Deus. Então, se isso é verdade, se eu não tenho mais identidade, mas Cristo reside em mim e agora eu reflito a imagem de Cristo, isso pesa um pouco a partir de cada momento, a partir de cada local que Deus vai me colocar. Um dos pastores do Seminário Presbiteriano de Recife, do Norte, SPN, ele vai falar que em cada área que nós nos encontramos, Deus está nos dando aquela área. Pode ser uma oportunidade para você anunciar e as pessoas serem quebrantadas, ou de você anunciar e Deus falar o seguinte: foi declarada a minha palavra e agora eles estão injustificáveis. Ela pode ser uma palavra de graça, a partir do coração que vai entender, mas pode ser uma palavra de juízo, porque ela ouviu e não quis ser quebrantado pelo Senhor. Então, mais uma vez, por que a cidade é um campo missionário estratégico? Porque você é um missionário estratégico de Deus. Um outro pastor também disse: cada cristão é um missionário e cada não cristão é um campo missionário. Então você já nasceu para ser missionário, você só não estava sabendo ainda, mas você nasceu para carregar o nome de Cristo Jesus em a cada localidade, em a cada desafio. Na verdade, isso vai ser uma grande oportunidade de você anunciar a palavra de Deus. E assim nós vamos amadurecendo um pouco mais essa ideia. Acompanhou aqui? Não ficou difícil? Tem como dialogar mais? Vamos deixar para a próxima oportunidade, então, para entender um pouco sobre o evangelismo relacional. Hoje a gente viu um pouco sobre a cidade como campo missionário estratégico, como ela é uma oportunidade. Essa foi uma questão mais introdutória. Mas na próxima oportunidade nós vamos entender um pouco sobre o evangelismo relacional. Quais são as oportunidades e como utilizá-los. Será que existe diferentes evangelismos? Será que é só uma forma? Será que 4 leis dá para servir? Que é uma das estratégias que são utilizadas? Isso vai ficar para as cenas dos próximos capítulos. Mas até aqui, agradeço a sua atenção, agradeço como você também esteve atento, se sim ou se não, mas que a palavra do Senhor, a partir do que nós já conseguimos entender um pouco, ela possa lhe transmitir e lhe amadurecer no seu relacionamento com o Senhor. Essa é a parte mais importante. Não é o entendimento por entender, mas se isso lhe leva a ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Deus muito abençoe e voltamos para o próximo bloco, numa nova temática, evangelismo relacional. Não perca!